Cá estamos nós, mais um episódio, acho que estamos aqui no 6, 7, 6, 6. Então 6, sim. 6, 6, nome por terminar, mais uma vez por falar da LEC e do que foi da quinta semana de jogos, da última semana de Group Stage e tivemos ainda o primeiro jogo dos playoffs. Falando destes jogos, semana passada tínhamos deixado de ser um disco avariado, sempre a repetir a mesma coisa. É assim, não vamos voltar a repetir, mas estamos no meio desta vez. Porque houve alguns jogos que, pronto, já se estava à espera, né? Outros nem tanto. Sim. Vamos começar com um que, é assim, é daqueles jogos que podia ir para um lado ou para o outro. Uhum. Foi a Team Heretics contra a SK, que era Sim. a Elimination Match, ou seja, quem perdesse estaria completamente eliminado. Quem vencesse ia poder jogar contra os Vitality para tentar entrar em playoffs. Sim. Ahm, e pronto, este jogo ficou 2-0, que era Best of 3, Uhum. para os SK. Porquê é que achas que isto aconteceu? O que é que achas que foi o fator decisivo, principalmente aqui falando do primeiro jogo, para a vitória dos SK? Este jogo tem muito que se lhe diga. Isso vai ser um tema com o SK esta semana, mas eh, os Heretics começaram o jogo bastante bem. Conseguiram logo o primeiro First Blood, ainda conseguiram o Drake. Houve uma coisa que mudou muito esta semana em comparação às outras, foi o facto do Ruby ter tido Covid. Logo eles tiveram de jogar a partir de casa, ou do escritório neste caso, que logo aí muda muito, porque sejamos honestos, um jogador como o Yankos, e notou-se um bocadinho, né, era online, não era o mesmo Yankos online de quando estava em estúdio. E né, reparou-se quando em 2022 voltámos para estúdio full time, o Yankos deu power up, basicamente. Sim, E agora com vou ter de voltar e ir para casa por causa do Ruby ter tido Covid, logo aí a coisa vão ficar um bocadinho mais diferentes, o ambiente não é o mesmo. Assim, o Heavy fez um jogo decente. Eu vi muita gente a dar flame, mas honestamente não posso dizer que ele tenha sido o culpado, porque ele está a jogar de Jackson, mas pode estar carry. sim, Acho que foi um jogo um bocadinho bot de diff. Muito honestamente, as duplas mais standard de bot lane que temos visto, né? Lucian Nami contra Zeri Lulu. Lucian Nami para o lado dos Heretics, Zeri Lulu para o lado dos SK. Assim, Silas do Certas correu bastante bem. O Ruby, lá está, provavelmente contava com Covid, não tem nada de mais. Aqui este jogo também notou-se muito uma falta do Yankos. Uh, a escolha de Graves é precisamente para dar mais dano, para ser um bocadinho mais carry, mas obviamente não estava a funcionar e até o próprio Marcoon ficou muito mais à frente dele em termos de kills. O Yankos ficou sim, 0-2-1, o Marcoon 3-0-5. O Marcoon também com um jogo muito bom, honestamente para mim, para o primeiro jogo o MVP seria o Marcoon. O pathing sim, dele, Sejuani, estava muito forte e a build, né, é normal de Sejuani, não nada de mais, mas significa que vai ser muito tanque. E pronto, é daquelas coisas. Esse é daqueles jogos em que eles precisavam que o Jack Spectre desse power up para aguentar. E se ele efetivamente tivesse ganho a bot lane de forma convincente, teria acontecido. Mas uma coisa que tenho de dar aos SK é que a bot lane deles é extremamente sólida. Enquanto a dos Heretics é muito pouco consistente. Temos jogos, como vimos semana passada, com os Vitality, em que tens um primeiro jogo, uma bot lane inexistente, e no jogo seguinte destroem tudo. E, sim, e portanto, claro, eu acho que neste primeiro jogo foi muito falta de teres uma bot lane muito forte. Que pronto, Lucian Nami é daquelas duplas que ou carrega completamente ou fica um bocadinho no background, nunca tens o intermédio. E claro, neste jogo foi mais uma questão do background mesmo. O segundo jogo eu acho que foi ainda mais interessante, foi um jogo mais renhido, pelo menos. Foi mais longe. O Jack Spectre neste jogo já teve um jogo melhor. Novamente começaram melhor os Heretics, desta vez em Blue Side. É vida que Santa outra vez. Se bem que desta vez não se correu tão bem como das outras. Irrelevant outra vez a Gnar. A Gnar neste momento é meta, pico, ponto. sim, sim, E os Heretics também com os dois primeiros Drakes e também não conseguiram o Herald nenhum dos deles, mas fizeram First Blood, primeiros dois Drakes e a primeira torre.
estaria à espera que conseguissem fazer um bocadinho mais do que conseguiam, até porque eles estavam com não uma goal muito grande, pelo menos não tão grande como no jogo anterior, 2500, mas ainda é alguma coisa. Sim. Até porque o Marco neste jogo não se pode dizer que ele tenha tido um jogo muito forte. No entanto, quem teve um jogo muito forte aqui neste jogo foi o Surtas, 6-0-6 de Talia que é um champion que, se vamos ver as stats, não tem erro, ainda é o champion com pior win rate em solo queue. Portanto, o facto de Bem teres, capaz. teres um champion desses na mid lane, não perceber num Surtas que tem sido um jogador que não se tem falado muito, tem existido acima de tudo, honestamente, é daquelas coisas. Se dissesse uma peça que fosse melhor trocar por SK, provavelmente seria no mid lane. Se bem que agora, né, a diferença, agora a conversa será outra. Sem sombra de dúvida. A verdade é que eu acho que o Ruby neste jogo, não está, um jogo da Azir, que é o main dele, 3-5-1 não é convincente de todo. Principalmente lá está, quando o outro mid laner não morre uma única vez. Também é um jogo muito fraco de Kindred por parte do Jankos, novamente um carry jungler. O carry jungler tem potencial para destruir completamente, como já vimos antes, como até no jogo do Yike contra os Australians, por exemplo. Mas pá, este jogo foi desperdício. Foi um desperdício de uma lead que depois o XQ recuperou e depois com o Certas já estava tão à frente que foi fácil manter e os SK foram a uma vitória longa, mas confortável. Sim, eu acho que aqui o maior problema, quer um jogo, quer o outro, foi um bocado o que tinhas falado no início, que é simplesmente um ambiente diferente. Os Heretics e muitos dos jogadores dele, mais principalmente o Jankos, né? Requerem muito aquela presença, estar ali, de ouvir o público até a gritar, de estar ali com a equipa, de ter os outros do outro lado para eles ouvirem os gritos dele. Uma pessoa está sempre habituada a isso. O Jankos é isso, ele tem uma presença de palco enorme e isso vê-se na maneira como ele joga. Ele precisa dessa presença. Não o teve. E foi que estavas a referir. As botlanes que se jogaram aqui não são botlanes propriamente safes. Jack Spectra e Mercy sempre no Lucian Nami, nos dois jogos até. Contra também o Executive e o Doss a jogarem Zeri e Lulu. Na parte do Lucian Nami são botlanes que ou ficam 20-0 ou não fazem quase nada ao jogo todo. Sim. E não conseguiram chegar a esse nível. E depois, o facto do Ruby estar com Covid, o facto, pronto, de ser um ambiente diferente, não estarem preparados para isso, é complicado. Certamente é complicado. E eu acho que em situações que eram diferentes, os Heretics tinham conseguido mais. Não digo que fossem ganhar, porque, verdade seja dita, apesar disto tudo, acho que os SK têm muito mérito. Os Certos e o Hexakick principalmente jogaram bastante bem, tiveram jogos incríveis. O Certos não morre nenhuma vez nos dois jogos e faz 10 kills. O Hexakick só morre no segundo jogo até. Verdade seja dita, morre 4 vezes, mas Sim, só morre no segundo. Tiveram nos dois jogos bastante bons. E o Marconi, o Irrelevant e o Doss também tiveram jogos bastante satisfatórios. Mas acho que é infortúnio por parte dos Heretics ter acontecido o que aconteceu com o Ruby. Pronto, é um jogo triste e eu queria um outcome diferente. Sim, sim. Pessoalmente já está a apoiar os Heretics, mas pá, é algo que acontece e não tenho dúvidas que agora, passando os playoffs e depois na próxima season, já seria Spring, que os Heretics vão voltar com mais força. Espero eu, pelo menos. Por enquanto é só as melhoras para o Ruby que se pode desejar. E acho que seguirem em frente para o próximo jogo já dos SK. Que com Sim. isto eles eliminam os Heretics. E, digamos, ganham a possibilidade de entrar nos playoffs contra os Vitality. Aquele jogo que toda a gente pensava que pronto, os Vitality vão jogar, é uma... Pronto. É casual, é só para dizer, ok, está feito pessoal, vamos embora. Sim, sim. Não foi isso que Não foi o que aconteceu. aconteceu. Não. Este foi um jogo típico de throw. Puro throw. Simplesmente. Portanto, aqui vimos mais uma vez o típico que temos visto ao longo desta season. Em todas as regiões, basicamente, que é quando há uma pick de Silas, tens uma counter pick de Cassiopeia do outro lado. Aqui DOS, terceiro jogo consecutivo de Zeri e Lulu.
Marcou no Maokai, que toda a gente sabe que é um champion de extrema utilidade. Irrelevant Jax, que é um champion mais agressivo do que ele costuma jogar, mas mesmo assim, muito forte. Este jogo foi uma catástrofe, parte dos Vitality. Seja o primeiro, o segundo foi pior ainda, mas o primeiro foi doloroso, simplesmente. Portanto, os Vitality para começar têm logo Elise, que é para um early game forte. Sim. E Gangplank para scaling. Ok. É daquelas coisas que não posso culpar ter um plano efetivo. Até porque o Diz mais ao fim do jogo continua a ter CC, etc. Portanto, continua a ser um champion inútil, mas é obviamente para scaling. E depois tens Silas, que também tem um scaling muito forte e um mid-game especialmente muito forte. A dupla Varus Alistar eu não percebo, porque Varus é para ser opressivo na lane. Dá-se bem com champions como Lux, por exemplo. Alistar é um champion muito bom para ser passivo na lane. Portanto, ok. Uma coisa, mas ao menos, isso aqui eu tenho de dar pontos extras, é que o Neon e o Kaiser não perderam a lane. O X aqui, quando ficou fidado, já foi late game. Sim, isso sim. Portanto, lá está, ao contrário de outros jogos em que eles eram arrebentados na lane imediatamente, neste não houve culpa. Simplesmente não tiveram culpa. Cada um dividiu o seu Drake. Os Vitality estavam à frente também, né? O primeiro Drake, primeiro Herald, destruir a primeira torre aos 11 minutos. Ainda fazem as 5 plates do volta, inclusive. Sim, sim. Aliás, e se fores ver, até acho um bocadinho estranho o facto de os Vitality terem perdido à frente, em gold. A questão é que... É estranho. A questão é que aos 24 minutos eles estavam com 7.6 de gold lead. 7.6k. Verdade seja dita, ainda acabam à frente, como tinhas dito, mas só por 700 de gold. Eles perdem 6.000 de gold. Cerca de 15 minutos depois. Ok. Isto não pode acontecer. E o que eu acho que isso foi? Foi melhor coordenação por parte dos SK em teamfights. As teamfights dos SK em late game estavam muito melhores. Porque o team comp dos Vitality para teamfights é bastante bom até. Até porque uma coisa que é super underrated em teamfights são barris de gangplank. Que o pessoal vê Champions e não está a olhar para barris. Sim. E portanto, quando tens uma teamfight dessas, consegues dar setup a um gangplank muito, muito forte. Conseguir dar milhares de dano com os barris, como vimos o Finn fazer no jogo contra os Fnatic, acho eu. Sim. E o Photon podia fazer o mesmo, e até estava a fazer. A questão é que não estavam fortes o suficiente, e acho que este jogo foi um jogo muito fraco por parte do Perks. Até já vi o pessoal a discutir, né, a dizer que este split está basicamente a confirmar aquilo que o pessoal já dizia o split passado, né, que o Caps já passou o Perks no que toca ao GOAT da Europa. E muito honestamente, acho que, né, se nós falarmos no primeiro episódio na discussão Reckless, Jankos, Perks e Caps, e acho que neste momento Só um Caps... deles é que pode ser. Sim, mas acho que neste momento, tendo em conta que os Vitality ficaram em quinto, os Heretics em oitavo, os Fnatic em nono, eu acho que temos de dar a vantagem, né, aos G2 que vão ficar no mínimo em segundo. Exatamente, sim. Portanto, nesse aspecto, acho que o Perks, de certeza que não está a sentir muito bem. E o comentário que o Jankos disse sobre este jogo foi que, de certeza que houve problemas de comunicação, porque é daquelas coisas, ao longo do tempo, isto até coaches e comentadores têm dito várias vezes, que é, tem-se notado cada vez mais dificuldade em integrar importe por causa de uma questão de comunicação, porque tendo em conta que a comunicação está a ficar cada vez mais importante, setups a teamfights, dar informação sobre onde é que viram os eventos, etc., é cada vez mais importante, claro, ao longo do... e que era inevitável isso acontecer. Já vimos isso, né, muitas vezes até com outros esportes mais antigos como Counter-Strike, né? Counter-Strike inicialmente era um esporte internacional e depois virou um esporte na altura de 2015, que era tudo equipas nacionais, tipo, equipas suecas, ucranianas, dinamarquesas, etc. Porquê? Porque falam todos a mesma língua. E enquanto League of Legends começou, né, como um desporto, como um esporte já internacional, está a ficar cada vez mais difícil integrar culturas e linguagens diferentes, porque a comunicação está-se a refinar cada vez mais. Nota-se muito sobre os voice comms
dos Vitality. O Bow, nem tanto. O Bow ainda vai percebendo, mas eu sei que nota-se muito que o Photon não percebe nada do que eles estão a dizer. Sim, e ainda por cima o top lane, se calhar não tanto como a jungle, mas também uma lane que é importante focar. Ainda por cima, quando tens um ulti global Uhum. como o GP, com uma personagem tão importante como o GP, Sim. é importante essa comunicação. E, Mas, e não só isso, uma personagem que é excelente quando dá setup a teamfights. exatamente, e tem que dar setup da maneira correta, se calhar para trazer para os barris. Uhum. Mas eu achei que o que mais me incomoda, o que mais me faz questionar este jogo dos Vitality, não é tanta comunicação, não é tanta maneira como jogaram, vem do Champion Select. Porque é o seguinte, Varus e Alistar, primeiro de tudo, para mim não faz sentido. Sim. Varus geralmente é mais para poke e se vais estar a jogar Alistar é para ter alguém agressivo. Acho que esta pica é muito estranha. E outra coisa que me incomoda é, tu referiste, e verdade, a grande counterpick para Silas é Cassiopeia. É verdade. Então, por alma de quem é que eles foram banir Kassadin? Porque assim, não é Estavam que com medo. Kassadin seja um mau champion, mas principalmente se for saber os stats da LEC, foi jogado 4 vezes, perdeu 2 destes jogos. Sim, Se 50-50. fores a ver os da LEC Winter, ele jogou 2 jogos também só. Só houve 4 jogos de Kassadin, também só ganhou 2. Se fores a ver inclusive os jogos dos certos, ele nos grupos não jogou. Na season regular jogou uma vez e perdeu. E assim, eu não entendo qual é que é o objetivo de estar a dar ban a Kassadin, que não é Uhum. propriamente mau champion, na verdade seja dita, mas também não está muito forte, quando podes simplesmente banir a Cassiopeia, que é o maior counter ao Silas. Sim, eu acho que aqui foi uma questão de os Vitality estarem a dar um bocadinho de foco. Ahm, o ban ao Sion é obviamente para dizer ao Irrelevant não vai jogar disso para sair medo daquilo. Sim. Enquanto o ban de Cassadine é os Vitality a tentar impedir um outscale por parte dos SK. Se bem que para isso, muito honestamente, eu não percebi o porquê de banirem Caitlyn quando o Zeri ficou aberto. Sim, sim. É assim, a verdade seja dita, o Hexakick, saldo erro, ele já jogou Caitlyn, não Sim, necessariamente esta sim. season, mas ele, principalmente na season anterior, jogava bastante Caitlyn, até era bom jogador de Caitlyn, mas é assim, eles viram os jogos anteriores, certeza, contra os Heretics. Uhum. Viram que ele jogou os 2 jogos de Zeri. E Sim, viram que sim. ele jogou bem de Zeri. E deixam ir, ainda por cima a Caitlyn foi o primeiro ban. Não é como se fosse uma situação de que já tinham picado o Zeri ou algo semelhante. Não, foi o primeiro ban. É estranho. Sim. Mas esse primeiro jogo foi só um throw. E lá está. O segundo jogo foi muito mais deprimente. Muito honestamente, foi muito mais deprimente. Sim. Porque tiveste logo. Se compararmos do primeiro jogo, os Vitality fizeram 11 kills e os AKP fizeram 16. No segundo jogo, os Vitality fizeram 2 kills e os AKP fizeram 18. É. Epá. Foi dominância. Este segundo jogo não há outra palavra. Os SK não deixaram os Vitality respirar. Sim. A diferença de gold é alguma coisa. Os SK acabam com 52 mil de gold. Os Vitality com 37. Sim, sim. Não, este jogo foi uma dominância de um ponto ao outro. Nesta vez o Zeri foi escolhido para a botlane de Vitality e os SK ficaram com Draven. Portanto, um, Sim. que é positivo por parte do Hexakick, né? Mostrar que ele é um trick pony, isso é muito importante. Né? Tanto temos visto, né? A equipa, neste momento, toda a gente acha que é melhor na LEC e por boa razão, já vamos falar já a seguir. Uma das principais vantagens deles é que eles podem escolher praticamente qualquer champion. Sim. E para um AD carry isso é muito, muito importante. Uma coisa que eu dou os parabéns aos SK é que eles conseguiram pegar naquilo que era das melhores botlanes das IRL do ano passado, que era Hexakick e DOS, trazer para a equipa e continuar a mantê-los bem. Porque ninguém duvida que, se formos ver no toque a duplas botlane, esta provavelmente é que segunda, terceira melhor. Acho que sim, sim. É que até pode estar em contenção a melhor, né? Porque a questão é que enquanto os G2 podem ganhar por outras lanes, como vimos agora no jogo contra os Koi, os
os SK basicamente têm de ganhar através da bot lane. Portanto, que é para isso que o Irrelevant serve, é para perder a lane mas não perder muito. A questão é que este jogo mostrou novamente como o primeiro jogo, como no jogo contra os Koi e os Vitality, mostrou muito desespero para os Vitality. Logo, eles perderam o primeiro jogo, não estavam à espera, portanto houve logo uma pique estranha qualquer. No jogo contra os Koi foi na Idali, neste caso foi Cartos, que é só Sim. desespero puro. E como foi Monte Cristo que disse no Power Spike até que pique de Cartos não faz sentido porque Cartos é um champion que é muito. É um champion que ninguém vai estar à espera que tu escolhas. Portanto, escolher logo first pick é ridículo. Até porque se vais usar Xante, a Tristana, ou o Zeri, ou o Leon, ou o champion que nós vamos escolher, vai ser das champions abertos. Xante, por exemplo, é uma blind pick excelente porque está overpowered. Sim. Portanto, apesar dos jogos não estarem a mostrar muito isso, né? Temos visto que Xante vai a perder quase todas as lanes sempre. Sim. Sim. Este jogo vimos um jogo do Irrelevant em que ele estava a ganhar a lane. Fogo. Mas neste Já jogo parece também impossível. tenho de dar muitos parabéns a este segundo jogo também pelo Marcun. O Marcun parecia que estava em todo lado. Ele Sim. participou em 14 a 18 kills. É o que participou em mais kills da. Aliás, o segundo participou em mais kills, participou em mais kills foi o DOS com 15. E depois o Execute com 12. Lá está, e o Certeza com 13. Mas tenho de dar muitos parabéns ao Marcun, parecia que estava em todo lado. E isso para Vai é muito importante, porque Vai é daqueles champions que, ao contrário, por exemplo, Jarvan, que é um champion que consegue dar engage e consegue sair, Vai não, Vai é. Tu sabes que vais dar engage e sabes que vais morrer. Só que isso nunca aconteceu porque eles estavam tão à frente. Sim, quando se está com esta diferença, quase nem interessa ao champion. Até se podia estar a jogar os 5 jogadores de time e não fazia Sim. diferença quando se está a 18-12. Assim, mais uma vez, isto para mim volta para a mesma situação. Eu não gosto do Draft Vitality. Em nenhum dos jogos eu gostei. Eu não sei qual é que é a insistência que o Parks tem com a Tristana. Se calhar tem saudade de ser jogador da ADC, não percebo. É que isto nem foi uma flex pick. Porque a primeira pick dos Vitality é Zeri, que eu acho que faz mais sentido. Porque assim, estão a ir buscar o champion que é forte para eles e ao mesmo tempo a negar aos SK de possivelmente picarem outra vez a Zeri. Uhum. Que acho que faz sentido. Sim, sim. Mas depois, quando os SK respondem com Draven V, eles respondem com Cartos de Tristana. É que a Tristana, obviamente, vai para o mid. Sim. Se fosse Tristana first pick, se calhar está ok, pá, se calhar vai para o ODC, se calhar vai para mid, não sei. Agora, picar aqui, quando o Perks no jogo anterior de Tristana também não lhe correu nada bem. Não percebo qual é, que é a insistência dele. Há champions muito mais fortes que eu acho que ele tem muita melhor capacidade de jogar. Mesmo o Silas que ele jogou antes, ou Syndra, até Azir. Eu acho que ele tem muitos melhores champions e ele insiste na Tristana, não sei porquê. E depois, a bot lane já gosto mais, admito. Ter a Zeri, um ADC bastante forte. Ter a Leona, que permite entrar. Gosto muito mais desta bot lane. Uhum. Mas depois, porquê cartas? Sim, ok, era preciso AP. Acho que ele disse que lhe haria melhor. Tudo bem, tens uma equipa que vai um bocado para o scale e ele disse Uhum. que era um bocado difícil de integrar. Mas é assim. Há muitos outros champions AP. Cartos para Se mim podia faz escolher. sentido, no sentido em que Cartos é um champion muito bom para clear rápidos. Ou seja, o Carlos vai estar sempre à frente em farm. Tanto até ficou à frente em farm, se fores ver. Sim, Um, e permite dar saque a uma lane para dar farm ao Carlos. Foi isso que depois os sim, YouTube fizeram, né, com a estratégia incrível de Servani Mid. sim. A questão é que aqui neste jogo parecia que o Bowser estava a tirar-se para morrer e dar dano depois de morto. Ele parecia que ele parecia um jogador de Iron que tinha lido a passiva de cartas e pensou: vou-me atirar, eles não me conseguem matar quando eu estiver morto. Só que não os Vitality não tinham follow-up damage não tinham follow-up damage para dar ao Carlos quando ele morresse. Portanto, acho que este jogo também veio confirmar as suspeitas de muita gente que o Bow era um bocado overrated. E se formos ver aqui, eu acho que não deve restar dúvidas que neste momento o melhor jungler na LEC
é entre, mas para mim, Malrang e Elioia. Sim, E, acho que sim. e portanto, né, eu salvei, eu lembro logo da primeira semana em que a gente dizia que o Bow ia ser a próxima vinda de Cristo. A verdade é que não aconteceu. Na regular season, verdade seja dita, Estava a jogar bem, estava, jogou mas não bem. exageremos. Mas, claro, e não foi. Admito, pessoalmente, não acho que ele foi o melhor jogador daquela equipa. Sim, sim. Se estamos a falar da regular season, não acho que tenha sido. No entanto, não jogou mal. Certo. Verdade seja dita, eu acho que na regular season ele até foi o jogador com mais MVPs. E ele, o Hexakik e o Aliás, Niski aqui que foram empatados, sim. E o Niski. ficaram os três. O Bow jogou bastante bem, mas também há que dar stand-out ao resto da equipa. O Fulton também acho que jogou incrível. Mas o jogador tem de ser julgado, né, pelo caminho todo. Exato. E é sim, este grupo stage é miserável. Para a equipa que fica em primeiro 7-2, quase incontestável, que perde o segundo jogo na terceira semana, quando já estavam qualificados, chegar ao group stage, perder 2-0 para os KOI. Que pronto, ok, até pode ser, até perder na regular season foi uma das derrotas. Mas depois perder 2-0 para os SK? Não pode ser, simplesmente. Muito honestamente, para mim, na group stage, acho que isso nem é controverso dizer o Bow foi o pior jungler do grupo dele. Sem Ponto. sombra de dúvida. Mesmo tendo o Jankos ficado Tem perdido os dois literalmente com um jogos. score pior, perdeu os dois jogos que jogou, não há comparação. Isto O Bow estava a dar simplesmente int foi completo, triste. sim. Simplesmente foi triste. Uma das piores coisas que ele fez é o mesmo erro que o Bow cometeu um erro neste jogo, no segundo jogo. O que foi a mesma coisa que os Mad Lions fizeram contra os G2, que foi dar uma kill grátis a um Draven. Nunca se faz isso. Nunca se faz. Eu não percebo a insistência de darem kills a Draven. Tipo, o que é que ganham com isso? Enfim, este jogo foi uma razia. Os SK devem estar muito orgulhosos do seu percurso. Foi efetivamente incrível. E sejamos honestos. Eu ainda me lembro, né, quando nós na pre-season nós sempre, o SK não é fazer grande coisa. Se bem que, eu sou sincero, nessa altura estava um bocadinho otimista para a bot lane, né, porque é daquelas coisas, uma das melhores bot lanes da IRLs, ir junta para a LEC vai sempre correr bem. Eu não estava à espera do completo shit show que ia ser a bot lane dos Excel e da Fnatic, mas dos Excel, que depois até podemos falar sobre aquilo que aconteceu, mas exato, acho que este jogo para o SK foi muito bom e acho que devemos passar ao outro grupo, Sim, começando com com. isto o grupo A ficou terminado. Uhum. Os KOI já tinham passado para os playoffs, estavam na upper bracket final. E então os SK passam para a lower bracket semifinal. Sim. E vão jogar contra quem sai do grupo B. Cujo primeiro jogo foi também Elimination Match. Astralis BDS. Uhum. Este jogo, vamos ser honestos, ninguém estava à espera que fosse acontecer no group stage. Sim. Nós, inclusive, estávamos a referir na pre-season, falamos dos SK, dissemos exatamente a mesma coisa. As piores equipas são os Astralis e os BDS, não chegam cá, estão aqui só para encher espaço e até nos deram um bom best of 3, eu acho. Sim, sim, foi um bom entretenimento. O que aconteceu aqui? Portanto, o primeiro jogo foi um jogo muito dominante por parte dos Astralis. Por parte dos Astralis, não, dos BDS, perdão. O Nuke com um jogo muito, muito, muito bom. 906 de Kassadin é tudo o que se pode pedir de um midlaner de Kassadin, que lá está é para outscale. Portanto, ganhou convincentemente a lane da Ior, que estava de Silas, que é o seu melhor champion. O 113 na jungle, não. O 113 lá está a mostrar que provavelmente é o pior jungler da LEC. Nem sequer é controverso dizer isto. Para mim é um milagre. Acho que a bot lane dos Astralis fez um milagre para conseguir chegar à fase de grupos, porque eles têm a pior mid lane e a pior jungler da liga. Sim. Isso nem sequer é controverso. Kobe Jong-hoon, jogos. Pá, este primeiro foi um bocadinho fraco, mas também acho que levaram um bocadinho counter. O Krauny estava a jogar muito bem. E o Labrov também, portanto, é daquelas coisas, não tenho muito a dizer. Adam a ganhar a lane do Olaf, de parte da sua God, para a sua God picklist.
Pronto, o Exatamente. primeiro jogo foi um jogo bastante confiante por parte dos BDS. Sim, 18 sim. para 7. 10 para 4, 10 torres partidas para Sim. 4. Simplesmente não há, não há muito que dizer aqui. Foi, digamos, masterclass. Os BDS jogaram, Uhum. ganharam E e acabou. acabou. O segundo jogo já foi muito diferente. Exatamente. Lembras de eu ter falado há nem um minuto dos milagres da bot lane? Pronto, foi isso que aconteceu neste jogo. Kobe teve um dos melhores jogos que eu já vi. 902 de Varus com Ashe Support, já também um jogo muito, muito forte. 113 com um jogo decente também de Maokai, que é daquelas coisas quando tu vais estar a jogar, quando és um jungler que já não é muito competente. Jogar de utility junglers com o Maokai é uma opção muito boa. Portanto, Sim, gostei da pick. Finn de Gnar é daquelas coisas, Gnar serve para ou das duas uma, ou vais ganhar a lane, ou então mais à frente vais aparecer em teamfight. Mas ai, mas independentemente do que acontecer, independentemente ser do que útil. acontecer, vais sempre ser útil. Portanto, bom. O Victor do Daior, pá, o score foi foi um bocadinho inflacionado. Eu acho que ele não estava a ganhar propriamente a lane. A questão deste jogo, eu acho que nos BDS, se quisessem olhar para alguém, epá, eu acho que o Shio teve um jogo muito, muito fraco. Muito, muito Sim, fraco mesmo. o Shio foi este aqui um set, inclusive, um set do Dois. Wukong. Uhum. Um set 2 do Wukong. Participou em 3 das 7 kills. Tudo bem que é quase metade, mas também com 7 kills é Uhum. difícil pedir que não participes em pelo menos metade. Sim. Uh, o 113 também teve um jogo bom, foi o que tu disseste, quando não se é muito forte, o melhor é jogar pela utility. Mas é, isto foi só. Não sei o que é que aconteceu aqui da parte do Shio. E não acho Uhum. que ele seja um mau jogador. Por exemplo, eu acho que comparando as duas equipas, acho que os BDS têm um jungler melhor. Sim, sim. Mas aqui o Shio este jogo estava a dormir. Não sei o que lhe aconteceu. Não sei se há algum problema com o Champion. É assim, ele já jogou o Wukong, até teve sucesso decente na season regular. Mas chega aqui e faz-me isto. Não sei explicar. Ele foi apanhado demasiadas vezes desprevenido. Os Australians estavam com rotações muito fortes. E o Shio, sempre que tentava. Tanto que se for ver, o Shio ficou com um farm ridiculamente baixo. Para um Wukong ficar a menos farm que o Maokai é humilhante. E, portanto, acho que esse jogo foi simplesmente run it down completo. O Nuke com o jogo, pá, não tenho muito a apontar, mas acho que este jogo foi um jogo para esquecer. O jogo mais interessante para mim foi o terceiro, Sim, sim, que o foi o decisivo. colapso, foi o colapso total dos BDS. E aqui, sem sombra de dúvidas, que eu culpo um jogador que é o Adam. O Adam estava em full tilt e perdeu a lane sozinho, basicamente. Para começar, o One Sim, 3 neste jogo de Sejuani teve muito bom. O pathing dele estava forte. O Daior da Kali com o score normalmente um bocadinho inflacionado. Kobe com um jogo forte, fortíssimo, como costume. Mas para mim, lá está, foi um throw por parte do Adam. Que depois com um Kled forte e Sejuani também bulky, vai ser muito difícil apanhar. E a bot lane dos BDS jogou os mesmos Champions 3 vezes seguidas, né, de Ezreal, Karma. sim, Os dois jogos a seguir foram. Ganharam primeiro, os dois jogos a seguir foram muito maus. Muito, muito, muito maus. Este jogo foi um throw completo, né? Nem o segundo jogo dos Vitality foi um jogo tão. Não tanto throw. Os BDS aqui fizeram 3 kills, não levaram uma única torre, não levaram um único Drake, não levaram um único Herald. Tiveram atrás de Gold a partir do minuto 5. Se minuto 5 para trás ficaram atrás de Gold e nunca mais ficaram perto sequer. sim, E portanto, exato, eu acho que este jogo foi um colapso mental, acima de tudo. Algo sim, que os BDS vão ter de passar se querem que chegar mais longe para o próximo split. Mas a verdade é que aqui os Australians estiveram melhor e acho que aqui este jogo tem notado muita experiência do Kobe. O sangue frio acima de tudo. E sim, pronto, para mim os Australians mereceram ganhar e foi esse o resultado. sem dúvida. Eu acho que o maior problema foi mesmo esse. Foi
O Adam, verdade seja dita, tem, como tu referiste, aquela trinidade de piques, sendo que ele tem jogado bastante ao Laf, até porque pronto, está na meta e faz parte de uma das piques que ele gosta. Parece que foi Rage Pick. A primeira vez que ele jogou no primeiro jogo, diria que até foi tático. Foi uma escolha, comfort pick, joga bem dele, está a andar. No segundo jogo ele troca para Renekton, ele vê, ok, foda-se, não quero Renekton, quero uma coisa que eu gosto, vamos ao Laf. E deu para morrer 4 vezes. Sim. Pronto, é só triste ver isto. Os BDS conseguem muito melhor, sem sombra de dúvida. E eu acho que conseguem puxar para muito mais. Não o fizeram. Não. Simplesmente não o fizeram. Sim, acho que esse jogo foi só. Acho que foi um colapso mental completo. Acho que o Adam estava muito desconcentrado. A maneira como ele estava a gerir a lane e o push estava muito estranha. Ele, sem visão para o River, ele estava a jogar demasiado agressivo. Depois de era apanhado, apanhado desprevenido. Ele, houve uma vez em que ele nem sequer considerou a opção do 1-1-3 de esperar um minuto no bush. Simplesmente não considerou sequer e portanto foi apanhado logo. Pronto, e acho que foi um jogo fraco do Adam e acho que se temos que culpar alguém para este terceiro jogo. No segundo jogo a culpa foi do Shio, neste terceiro a culpa foi do Adam, sem dúvida. Olhando mais agora para o Decider Match, Sim, 2-0 para os Mad Lions. exatamente. Este já seria mais, digamos, dentro da normalidade. Uhum. Os Astralis ainda acho que mais no primeiro jogo do que no segundo ainda deram luta. Neste primeiro jogo a diferença de gold é de cerca de 7.000, que ainda é um bocado, mas verdade seja dito, só começou a dar rampa após 29 minutos, mais que foi isto, um jogo que demorou Foi o até aos fim. 31. Foi Foi basicamente o fim. basicamente no fim do jogo. Isso é o que o Gold nos diz. No entanto, se olharmos para a cronologia, é uma história diferente. Porque os Mad Lions fazem o primeiro Drake aos 6:20, os Astralis respondem e fazem First Blood aos 9 minutos e 18. Mas a partir daí, os Astralis não fazem mais um único objetivo. Fazem torres, mas os Mad Lions depois fazem primeiro Herald, primeira torre, segundo Drake, segundo Herald, terceiro Drake, Baron, quarto Drake Soul, Baron outra vez para acabar o jogo. E aqui é outra vez, eu acho que de certa forma demonstra como o Elioia é melhor que o 1-1-3. Sim. Porque as lanes não jogaram mal. O Kobe, inclusive, até fica bastante positivo. Fica 7-3-4. Ele outra vez a jogar Lucian com o Yong-Hoon a jogar Nami. O Young-Hoon ficou com o mesmo score que o Willy Sang, portanto nem sequer vou dizer que foi culpa dele. Exatamente. O Karzi não jogou mal, mas... Não foi nada de outro planeta. Exato. Inclusive, se formos a ver o damage chart, o Kobe dá basicamente o dobro do dano dele. Quer dizer, Sim. o dobro... Sim, dá basicamente o dobro do dano dele. Por cerca de 3.000 é que não o faz. E mesmo a lane mais fraca, digamos, dos Astralis foi o Dior. Ficou 2-3-2 de Ari, não é grande coisa. Mas não é completamente horrível. O Finn fica 2-6, fica bastante positivo até. Contra o Gnar do Chase e ele a jogar Gangplank. Mas aqui acho que o Elioia simplesmente deu out jungle ao 1-1-3 de uma maneira absurda. Sim, mas acho que, e não só isso, mas também acho que foi um jogo muito convincente do Niski e do Jace. Foi muito bom. E é daquelas coisas, se o Niski tem alguns jogos em que ele simplesmente dá throw, este foi o oposto, foi um daqueles jogos em que ele carregou. E o Jace também é um jogo muito forte a ganhar. Muito honestamente, acho que foi um jogo convincente por todas as lanes, se estivermos honestos. Tanto que grande parte das kills do Kobe nem vem na bot lane, vem nas rotações para outras lanes. E é por isso que eu acho que, muito honestamente, o primeiro jogo foi um bom entretenimento, mas notava-se que os Mad Lions estavam a dominar. Eles estavam a ter melhor posicionamento, né? Tanto que as primeiras kills que aparecem logo para o Elioia foi logo a seguir de uma teamfight no Herald, que acaba com o Elioia a fazer o Herald e uma triple, nunca é indicado. Que depois, pronto, deu steamroll a uma vitória dos Mad Lions por terem mais objetivos acima de tudo. Acho que os objetivos foram muito importantes. Se bem que lá está, os Mad Lions só tomaram 8 torres, tendo em conta que 8 é pouco mais do que um mínimo obrigatório para ganhar o jogo. Se não estou em erro, o mínimo, isso vai-me corrigir se estou errado, se não estou em erro, o mínimo é 5.
Fizeram Mínimo 8. sim. Sim, o mínimo é 5, assumindo que só puxas uma lane e partes Exato. as duas torres também dos Do Nexus. Nexus, que é preciso, é que é obrigatório. São 3 a mais do mínimo. Lá está, Ah, eles fizeram. Não foi um jogo muito convincente, não foi um jogo muito dominante, mas não estavam sob o controle do jogo. E portanto acho que neste jogo foi simplesmente notava-se imediatamente que era uma questão de haver Mad Lions ganharem e foi o que aconteceu. O segundo jogo, à semelhança do que aconteceu contra com os BDS, foi um colapso total dos Australis. sim. Finn de Gwen 1-5. Não voltes a fazer isso. Então o Kobe teve muito apagado nesse segundo jogo. O Cars e o bot lane foram iguais até. Lucian Nami contra vários Nautilus. Sim. E portanto gostei. Gostei do draft dos Mad Lions. Trazerem a Zoe de volta. O Niski não fez o único aquilo o jogo todo. mas mesmo assim, o Dior ficou com KDA de 1. 1 não. 1 ponto qualquer coisa. Mesmo assim não foi nada de mais. E portanto acho que aqui o Aliaia teve um jogo excelente. Muito forte. O Trundle do 113 teve sempre de pé atrás. Sim. Logo com o First Blood de 53 segundos. Um, foi. Os Mad Lions tinham este jogo preparado. E apesar de houve ali uma altura em que os Australians quase conseguiam chegar em termos de gold. Depois vê-se um colapso total depois do Baron. E exato, foi isso que aconteceu com os Australians. Acho que este jogo foi. Era um bocadinho. Era inevitável que os Mad Lions iam ganhar. Este foi ainda mais convincente. E se eu tinha alguma dúvida de que os Mad Lions podiam perder o jogo, a verdade é que neste jogo foi ainda mais. Mostrou que os Mad Lions não estão aqui a brincar. E para as outras equipas têm de os levar a sério. Acho que sim. Acho que tu agora explicaste da melhor forma que é possível que os Mad Lions estão aqui. Há quem os conte para fora, diga, tudo bem, não são má equipa, mas tens G2, tens KOI, tens, há quem diria no início da Season Fnatic. E eu acho que agora isto já não é opção, mas isso são outras histórias. Os Mad Lions disseram não, podemos chegar já não ser a powerhouse que fomos quando ganhamos splits, mas estamos aqui, não nos deixamos perder para os Astralis e este segundo jogo mostrou isso. Se víssemos isto como um jogo completo, em vez de só olharmos individualmente, sendo best of three, certo? Sim. O primeiro jogo foi os Mad Lions a ganharem confiança, Sim. se calhar entraram a pensar, se calhar conseguimos, viram como correu, chegaram ao segundo a pensar, vamos conseguir. E Sim, é conseguiram. diferente. Foi completamente diferente, parece que eram jogadores novos a jogar. Acho que para mim há de salientar o Karzi e o El Yoya. Jogaram Sim. bastante bem. O Karzi mais no segundo jogo. O El Yoya ao longo dos dois jogos. Inclusive foi, salvo erro, ele o MVP. Sim. Acaba por ser ele o MVP. E com este Decider Match acabado, tínhamos os nossos playoffs decididos. Na Lower Bracket Semifinal, esta que vai ser dia 24 de Fevereiro, fica SK contra Mad Lions. E na Upper Bracket Final, que já ocorreu dia 20, estava KOI contra G2. Sim. Algo que é, digamos, um super jogo, tendo em conta o calibre das equipas que cá jogam. E que foi a final dos últimos dois splits. Exatamente, este era basicamente a final. Quem perdesse este jogo, e quem perdeu, foi para a Lower Bracket Final e vai defrontar-se contra quem vencer dos SK e os Mad Lions. E mais tarde, quem vencer esse jogo vai jogar contra os G2 na final. Falei então do jogo KOI G2, este que já é em formato de Best of 5. Acaba por ficar 3-1 para os G2, sendo que eles ganham o primeiro, o segundo e o quarto jogo. Portanto, vamos por partes. O primeiro jogo foi um jogo dominante por parte do G2. O pessoal estava um bocadinho reticente, até com caps da Jace, que nunca foi provavelmente a sua melhor laner. E os Koi ao início estavam um bocadinho à frente. Mas a verdade foi que o Hans Sama mostrou mais uma pick para a AD Carry
para juntar à lista. Já não joga só Draven, também joga Miss Fortune, que é a primeira vez que é picado na LEC. Sim. E o combo que os coins, perdão, não estavam à espera de Broken Blade com Gragas e Maokai do Yike e o Hans Savan Miss Fortune, não estava nada à espera. E a verdade é que, se não ia acontecer 3 vezes ao longo desse jogo, em que o Yike dava root com o ulti, o Broken Blade empurrava-os contra uma parede, o Hans Sam usava o ulti dele e era tanto dano, tanto dano, tanto dano que era impossível saírem de lá vivos. Foi um jogo. Sim. Este primeiro jogo, o Hans Sama foi uma besta completa. Ele participou em 15 das 18 kills da equipa. O Yike também participou em 16. Este jogo foi um masterclass destes dois. O Broken Blade de Gragas fez aquilo que um Gragas tenta fazer contra um Gnar, que é não perder a lane e fê-lo bastante bem até. Pessoalmente quando o Giganda, um dos prémios favoritos dele é a Gnar. Portanto, o Comp e Trimby neste jogo foram completamente arrasados. Foram destruídos completamente pelo Hansam e pelo Mickey. Mickey com o seu Nautilus. E acho que este foi só dominância. Simples. Sim, este jogo há pouco mais que dizer. As kills até parecem poucas, do que estamos à espera dos G2, 18-7. No entanto, contra o SKOI não é algo que se faça assim com muita facilidade. Uhum. Há que salientar que foi simplesmente um jogo incrível vindo dos G2. Indo então para o segundo jogo no Best of 5. Este que os G2 também ganham e metem em match point. Este jogo, em muitas coisas, podemos dizer que se assemelha ao primeiro. Draft diff, só digo isso. Sim, há muita draft diff. Temos por parte do SKOI o Sigenda a jogar já o habitual Xante, habitual para a liga. Depois o Malrang na Elise, o Larsen em Jace e Comp Trimby a jogar Lucian Nami. Sim, Enquanto do lado dos G2 temos Olaf, Belveth, que honestamente fiquei surpreendido da pick. Não porque acho que o Yike não era capaz de picar, mas porque pensei que ele ia ter medo de picar depois da forma como de vez em quando corria. Sim. Principalmente do último jogo que ele fez, em que foi lá grande coisa. Sim. Depois o Caps. Vamos deixar isto para o fim. E depois temos o Varus e o Mickey. O Hansam e o Mickey a jogar Varus e Heimerdinger. Mas então, vamos falar do Caps. Ele pica-me Sejuani e mid. É assim, Pixas Mid, supostamente, ele, tal como o Zack Mid, era algo que dava para o World, só que nunca chegou a utilizar. A questão é que o Yike foi uma set play que eles prepararam com o Dylan Falco, que supostamente, quando o Wunder, eles basicamente faziam isto em quase todos os scrims, em que eles arranjavam uma maneira qualquer de destruir completamente o jungle pathing, neste caso do Malrang, né, o Malrang, né, Elise. Quando a jogada Elise precisa de um early game muito forte, eles destruíram completamente o plano do Malrang logo no início. Sim. Apesar do Broken Blade ter levado o First Blood, foi para o Giganda logo no início, notava-se logo que os Jesus iam estar à frente. E depois tu vês 7 plays com o Yike a dar gank top e o Caps a dar gank bot ao mesmo tempo. Foi só lindo. E tenho de dar muitos parabéns ao Dylan Falco. Eu acho que ele simplesmente preparou a equipa muito, muito bem. Este segundo jogo foi domínio completo e foi uma mensagem para dizer que não, a melhor equipa da Europa somos nós. E pronto, acho que aqui os G2 foram de longe a melhor equipa. Broken Blade com um jogo um bocadinho apagado, principalmente face ao que ele depois vai fazer, mas foi um jogo forte de toda a gente. Ele não precisava de ter aparecido cá e não apareceu, portanto foi domínio. E acho que é preciso coragem. Acho que é preciso coragem num jogo, digamos, tão importante quanto este, num best of 5. Tudo bem que não iam ser eliminados do torneio, verdade seja dita, mas num jogo assim importante contra o SKOI, uma equipa que é muito à base de momentum, podemos dizer, que ganhando o primeiro jogo muito facilmente ganham o próximo e o jogo a seguir desse. Sim. Acho que é preciso muita coragem para trazer strats de Worlds que nunca foram realizadas. Sim. Mas os jogadores fazem-no e fazem-no na perfeição. Aqui, nomeadamente, mais com a Sejuani. Por isso, os jogadores, Dylan Falco, como tu referiste, de parabéns.
planearam muito bem isto, claramente estão com uma coesão de equipa astronómica. E foi um jogo que foi bonito de ver. Parece que é o dos jogadores de 2018, 2019. Sim, sim, sim. Ahm, e lá está, é mais uma vez mostrar a versatilidade da equipa com né, o Caps parece que ele tem uma coisa qualquer em que não pode jogar se ele jogou de um champion nos últimos 10 jogos não pode voltar a jogar dele. Exato. Portanto, né, seja o Mid, ok, simplesmente é daquelas coisas que se qualquer outro acho que foi o Falco que disse isso, se qualquer outro mid laner dissesse vou de Sejuani Mid, dava-lhe um estalo, mas sendo o Caps ainda dá-se o benefício da dúvida e Claro. portanto o Caps, né, que foi aquele que disse que aquele momento épico em 2018 e que ele disse ao Dylan que tinham de ir Vayne Mid que, Exatamente, sim. que foi o winning strat e portanto Surpreendentemente, esse é aquele que nunca ainda entendi como é que funcionou. Sendo honesto, mas é assim, quando se funciona não há que questionar. exato. E portanto, este segundo jogo não foi mais do que isso. O terceiro jogo, no entanto, foi um domínio por parte dos KOI. Exatamente, este terceiro jogo já foi um jogo a COI. Sim, Acho que é a melhor maneira de explicar mesmo. Eles decidiram o pace que o jogo ia tomar, e eles decidiram tudo e estavam cá para ganhar e ganharam. sim. Foi, novamente, posicionamento muito bom por parte do Malrank que deu uma enorme vantagem. Tanto, né, que desde aqui o Malrank participou em 18 das 20 kills da equipa. Exatamente. Se para este jogo especificamente, Malrank é sem dúvida o MVP. E o Hansama e o Mickey Kalista Nautilus faz sentido, mas simplesmente não conseguiram dar scaling o suficiente. O comp estava demasiado forte já no fim do jogo para se conseguirem acompanhar, chegando a novamente ganhar muito, muito forte. Broken Blade Olaf também não perdeu a lane, propriamente dito, mas também não fez nada de mais. Pá, foi um jogo em que é daquelas coisas em que os que ganharam, os G2 jogaram mal, foram sloppy, mas muito honestamente é completamente irrelevante. O só é relevante para uma coisa, é o primeiro jogo entre os Rogue e os G2 que não acaba num 3-0. Sim. Quer para um Portanto, lado, quer para um outro. sim, sim. Ou os G2 ganham 3-0 ou os Rogue ganham 3-0. Este é o primeiro que fica a 3-1. Conseguiram ao menos isso. E o pessoal Sim. estava à espera, né, que até no jogo 4, se calhar, os KOI iam conseguir acompanhar, mas vimos no jogo 4, não foi propriamente isso. Foi um jogo super sloppy, de toda a gente, o Caps principalmente, e o Mickey também. Tiveram jogos que eu não percebi. Estes estavam a cometer erros muito fracos. Por exemplo, o Caps em que salta para cima do Baron quando está a soro, dá agro ao Baron e portanto leva um alto do Baron e morre. O Mickey a aproximar-se de uma parede com o VAR do outro lado, dá-lhe delete. Isto é também, verdade seja dita, foi sloppy, Sim, mas temos de ser honestos, é assim, é um jogo HG2. sim, Não era sim. eles que não trollassem um bocadinho, verdade seja dita. O comp ficou 7-6-8, mas digo pelo menos 3 ou 4 kills foram de tudo a throw. Sem sombra de dúvida. Não indo contra o comp. É assim, Sim, verdade seja dita. Eu acho que aqui ninguém jogou nada. Eu acho que se alguém jogou bem foi se calhar o Broken Blade e o Hansama. sim. E eles jogaram bastante bem. Inclusive o Broken Blade até acho que O foi o MVP. MVP Foi. da série. Sim, sim. O Hansama também jogou bastante bem, ficou 11-2 na Civir. Mas este jogo não parecia um jogo da LEC, parecia um jogo de solo queue plat. Era brincadeira atrás de brincadeira e nada estava a dar certo. Tens muita experiência nisso, não é? Infelizmente. Infelizmente, muita experiência. Mas na brincadeira já sabe quem é que ganha e é os G2. Sim. E por mais que tenham feito algumas decisões estranhas, não com muito nexo, acabam por conseguir trazer a vitória com uma diferença de gol de quase 10.000. A diferença de gol no fim do jogo acaba por ser de 8.900, sendo que já aos 33 minutos estavam com 5.000, por isso a diferença foi se destacando. Uhum. Uh, em geral, tendo a achar que este jogo simplesmente foi
É difícil explicar em poucas palavras. Foi interessante, Sim. mas em geral acho que o Broken Blade e o Hansama, para além do Caps e do Mickey estarem a trollar, conseguiram trazer a equipa de volta. A Eu acho que o principal, Yike neste jogo não jogou mal, mas a também não estava principal propriamente vantagem, ligado. a principal vantagem que os Jiu tiveram foi que o Larson também estava a trollar. Eh, Exato. Ficar 0-5-6 da Ari. Ari é grave. Sim, sim. Mas acho que fundamentalmente acho que a peça fundamental do jogo foi o Broken Blade. Foi. O Yike não jogou mal, e acho que em nenhum jogo ele jogou mal, inclusive no jogo que ele jogou de Belveth ficou 7-0, jogou bastante bem. Sim. Mas acho que em nenhum jogo o Yike, diria, foi standout. Mesmo nesse jogo que ficou 7-0, eu acho que o Mickey, outra vez com o Heimerdinger, jogou bastante bem. Mas eu acho que aqui foi Masterclass de Broken Blade. Sem dúvida. Mostrar que o Olaf dele é bastante forte, é algo que é preciso ter cuidado, e o Siege ainda não teve. Sim. Inclusive ele acaba 5-0, o Broken Blade. Sim, 5-0-13 e foi um. O Broken Blade chegou a um ponto em que ele era impossível de matar em fights. Pá, é daquelas coisas em que Olaf simplesmente acontece. Uh, Tanto que até apareceu foi recomendado um clipe do Yankos 2021 em que aconteceu exatamente o mesmo. Em que ele estava a levar foco completo de 3 pessoas, depois já ativa o ult e simplesmente mata tudo. Uh, Porque é isso que o Olaf faz e Olaf se não mete outra vez. Broken Blade vai simplesmente aproveitar-se. Pode ser interessante depois com futuros matchups em MSI. Porque, sejamos honestos, o G2, se não ganharem um split, ganham o outro. Portanto, vão a MSI, sejamos honestos. Sim, E, portanto, é daquelas coisas, eu acho que é muito, muito, muito forte essa prestação do G2. Acho que o Broken Blade era parecido, é essencial. Tanto que o próprio admitiu no post-game lobby que a regular season dele foi fraca, ele sentiu isso, mas que na group stage já estava a sentir-se melhor e agora nos playoffs sentiu-se muito bem. E isso mostra uma coisa, que é que se o Broken Blade aparece é muito, muito assustador. Uh, Porque com o Hansama, que até agora não teve nenhum jogo mau, e o Broken Blade, que tem sido mais caladinho, se ele aparece, acabou. GG. sim, exatamente. É um daqueles jogadores que, se calhar, através por causa do que foi acontecendo, e ele próprio referiu, tu agora referiste essa entrevista que ele fez, que disse que ele próprio sente que não foi muito impactante. Sim. É assim, se calhar foi por bem das outras equipas. Quando ele é impactante é isto que acontece. Pois. É total domínio. E é bom ver um jogador que até agora tem estado um bocado apagado. Acho que ele não teve nenhum jogo que fosse completamente horrendo, mas também nunca foi o melhor jogador da equipa. É bom vê-lo a trazer uma nova forma. Sim. E acho que aqui o MVP que ele acaba por receber da série é completamente merecido. Sim, sim. E lá está. O Chiga ainda não teve nenhum jogo mau, mas foi top diff completamente. Nos jogos em que o Broken Blade estava ativo, simplesmente era destruidor. E portanto, principalmente neste último, em que Olaf, o Radiant Virtue, mostrou o potencial que tem, que já tinha sido mostrado antes, revelado-me. Mas exato, acho que o Broken Blade teve um jogo muito forte e eu acho que qualquer equipa que for apanhar o G2 na final vai ter muito medo do Olaf, principalmente se for os KOI. Sim. Acho que vão estar ligeiramente traumatizados com este, porque se os KOI ganhassem esse jogo, depois era possível se calhar ganharem também um quinto jogo, né? Porque tem a edge mental e etc. Mas um jogo muito forte de parte do Broken Blade e exato, foi isso que aconteceu. Foi um jogo muito, muito forte dos G2 todos. Até com o Caps e o Mickey da Troll. Acho que foi uma final merecida por parte dos Sim. G2. A confirmar aquilo que se dizia na pre-season de que os G2 são era a equipa mais forte. E Sim. agora percebes porquê. Agora, Sim, exatamente. agora vamos, se calhar, agora ver as previsões para a semana. Acho que sim, acho que sim. Começando então com o primeiro jogo, este que vai ser dia 24, Sexta-feira. SK Madlands. Uhum. Este jogo já é de eliminação. Quem perder está completamente fora dos playoffs. E quem ganhar tem o privilégio Jogar de jogar contra os contra os KOI. KOI. Uh,
aqui, o que é que tu achas que vai acontecer? Quem é que ganha, quem é que perde, quanto é que fica o score? Ora bem, SK Mad Lions vai ser um jogo muito interessante de ver, porque a parte mais forte dos SK não é propriamente a parte mais fraca dos Mad Lions. No entanto, este jogo vai ser para pôr ao teste o Certas e o Marcun, porque se o Niski e o LA ativam, vai ser muito, muito difícil. No entanto, eu acho que este jogo vai ser uma vitória 2-1 para os SK, porque eu acho que o Exakick e o Doss são demasiado bons. Acho que neste momento estão melhores que Não, o Cars e o Elisang. 3-1, só corrigindo, porque é Best of Fives agora. Ah, sim, perdão, é Best of Fives. Sim, sim. Exato, então mesmo assim acho que vai ser um 3-1 para os SK. Sim. Uh, no que toca à equipa, tendo a concordar contigo. Eu acho que o fundamento deste jogo, o principal, vai ser, como tinhas referido, se o Certos e o Marcuno estão ativos, se conseguem competir com o Eloy e o Niski. Apesar de se quer dar também bastante importância à botlane, eu acho que as interações que vai haver entre o Exakick e o Cars e o Doss e o Healy Sang vão ser muito importantes para a forma como o jogo se desenvolve. Uh, por isso, eu tenho que concordar contigo no facto de SK ganham, mas não acho que vai ser 3-1. Eu acho que este jogo vai a Silver Scrapes, eu acho que vai ser Ui, Game 5, e eu acho que vai ser 3-2 para os SK. Vai ser um jogo suado, vai ser o que eu acho que vai ser um dos melhores jogos que vamos ter em playoffs, mas vai ser um bocado difícil para os SK conseguirem trazer a vitória. ok, passando então para então, o que nós achamos que vai ser a luta para Bracket Final, KOI, SK. Exatamente. Assim, eu acho que neste jogo acho que por parte dos SK vai ser uma run muito boa, mas acho que aqui chega ao fim. Eu acho que os KOI, independentemente de se ganharem os KOI os SK os Mad Lions, acho que os KOI vão dar acima, quem quer que seja. Sim, sim. Mas por falar nisso, eu acho que vou voltar um bocadinho atrás. Porque eu já dei demasiado underestimate ao Niski e eu não vou cometer esse erro outra vez. Eu acho que vou concordar contigo, vai Silver Scrapes, mas vai ser para os Mad Lions. Ui. Porque eu acho que. Eu acho que, está, acho que os Mad Lions têm simplesmente essa edge na mid lane e na jungle. Sim. Portanto, eu acho que podia pensar o topo do topo do Certus e do Marcoon. Será que é melhor que, ou está a melhor forma que a Lioia e Niski? Provavelmente não. Portanto, basta Sim. a bot lane não sofrer muito, que já deve estar melhor. E eu confio no Mac para isso não acontecer. Sim. Portanto, Ok. vou dizer Mad 3-2. E com isso, quer dizer que KOI Mad Lions vai ser um jogo muito forte. Acho que os KOI vão ser os favoritos, independentemente do adversário. Sim. Mas eu acho que os KOI vão estar em tilt. Muito honestamente. Porque uma coisa é que, para o bem e para o mal, o Trimby é um jogador que joga muito, com muitas emoções. Seja, né, de estar a divertir-se ou né, estar em tilt. Quando ele tem um jogo mais fraco, quando o jogo começa a correr mal, ele parece que mentalmente não consegue recuperar. Eu acho que os Mad Lions são muito bons em explorar essas vantagens mentais. Sim. Portanto, eu acho que para mim o único senão é que este jogo, ambos os top laners são muito inconsistentes, tanto o Shiganda como o Chasey. Portanto, mas muito honestamente, eu vou dar o benefício da dúvida. Vou dizer mega upset. Mad Lions ganham 3-1. Acho que os Ui. Koi vão estar em tilt. Ui, E ui, ui. sim, é spicy, eu sei. Mas tenho que tentar alguma coisa sempre para ficar à tua frente. Portanto, É verdade, é verdade. portanto Mad 3-1. Eu acho que Sim. é o mínimo. Aí discordamos completamente. Sim, sim, eu sei. Eu, efetivamente, acho que os SK vão. E ainda acho que vão dar alguma luta. Verdade seja dito. Eu acho que em papel os KOI são muito melhores. Mas claramente esta season em papel não é o que tem importado. Os KOI são muito fortes em Best of Fives. Os SK provaram-se em Best of Threes. Por isso também não são uma má equipa. No entanto, eu acho que a Fairy Tail acaba aqui. Não vai ser horrível, não vai ser tragédia, eu acho. Acho que vai ser um 3-1 para os KOI. Mas isto eu acho independentemente da equipa que vá para a final. Eu acho que os Mad Lions têm uma maior chance. Mas Mad Lions, SK 3-1 e os KOI
vão para a final para tentar fazer melhor do que fizeram na Upper Bracket Final. Portanto, indo então para a final, uh, G2 eu acho que vai ser contra Mad e tu contra Koi. Exatamente. Eu acho que, apesar disso, acho que ambos temos um resultado semelhante. Sim, sim, tenderia a dizer que sim. Eu acho que os G2 vão ter não só a mental edge sobre o que quer ser que estou a ganhar, como o facto de. Eu acho que os G2 vão ter mental edge, mas não só isso, como se os Mad Lions chegarem à final, já vai ser o terceiro dia de Best of 5 seguido, e se forem os Koi é o segundo, portanto vão estar mais cansados. Eu sei que os G2 obviamente também vão estar a prepararem-se, mas a verdade é que os G2 neste momento são a equipa que não toca a preparação, são melhores, simplesmente por causa das opções que têm para jogar. Eu acho que é muito difícil para qualquer outra equipa preparar um jogo contra os G2 quando eles conseguem aparecer com literalmente qualquer draft uma vez pensada. E portanto eu acho que aqui para mim vai ser um 3-1 para os G2 e vão levar o Intersplit e garantir um spot em MSI. Aqui concordamos numa coisa. Quem vai vencer o split. Sim, Eu acho que os jogadores vão vencer, mas acho que isto aqui, pelo menos, se vamos analisar, é a resposta óbvia. Se eu fosse a apostar, é a minha aposta. sim, No entanto, vai ser contra os Koi, uma equipa bastante forte. E pessoalmente acho que é é a segunda melhor equipa, atrás dos jogadores neste momento. sim, sim, sim. Não é controverso dizer isso, não. No entanto, os Koi conseguiram fazer uma coisa que nunca tinha sido feita na altura dos Rogue, que é fazer com que não fosse um 3-0. Sim. E eu acho que isso não volta a acontecer. Os jogadores vão dar 3-0, vai ser incontestável, vai ser Ui. completa destruição. Os Koi vão entrar com medo, os Koi vão banir Olaf todos os jogos. Broken E Blade, Heimerdinger. E Heimerdinger. Heimerdinger e Olaf não vão ser jogados, mas vão perder duas bans. E eu acho que os jogadores vão entrar a matar, indo completamente de carrinho, e vão, a meu ver, abrir os Koi a meio. 3-0 e os jogadores vencem. Pronto, ok. Não tenho nada a apontar. Uh, eu percebo o teu racional, mesmo assim acho que quem quer seja que chegará à final, eu acho que consegue levar um jogo aos G2. Uh, Compreensível. porque os G2 também gostam de dar throw, portanto, Lá isso é verdade. mas lá está. Queres acabar então a falar da Team of the Week? Sim, e por falar nisso, para quem está aqui a ouvir, geralmente nós falamos da Team of the Week, conferenciamos um bocado quem é que achamos que devia ser, quem é que não devia ser, etc. Tem um jogador a adicionar, que acho que também é importante, que nos faltou, que é o Hansama. Sim. A nossa Team of the Week, então, começando pela top lane, temos o MVP, primeiro MVP dos playoffs, Broken Blade, Uhum. que foi como nós tínhamos referido na análise do jogo, foi absurdo. Ele não houve nenhum jogo, mesmo no jogo que os jogadores acabam por perder, em que foi completamente horrível. Sim. E no último jogo, acho que foi ele e o Hansama dos melhores jogadores da equipa, sem sombra de Uhum. dúvida. E acho que é importante, ainda por cima, um jogador que não teve assim em muita forma, vamos ser honestos. Teve intermédio, não foi lá grande coisa. É bonito vê-lo de volta à forma que se calhar estamos habituados a vê-lo. Indo para a jungle, acho que é importante destacar o Elioia, que ele foi extremamente importante para a vitória contra os Astralis. Também ele foi o MVP dessa série. O jogo de Maokai e depois o outro jogo de Vi foram incríveis. Principalmente o jogo de Vi, ele estava em todo o sítio. Ele parecia que estava a jogar 5 pessoas ao mesmo tempo. Ele não fugia. Depois, o Certos. Primeira vez que nós temos um jogador de SK na nossa Team of the Week, salvo erro. Uhum. E com completa razão. Conseguiu dar shutdown ao Perks, um jogador que, principalmente no início da season, agora se calhar nem tanto, diziam que era capaz de ser não só o melhor jogador da série, mas o melhor jogador europeu de sempre. Não é o primeiro TSK, não. Tivemos o XG aqui na primeira semana. Tens razão.
Sim. O Certos, inclusive, em nenhum dos jogos morre. Ele fica no primeiro jogo contra os Vitality 4-0. No segundo jogo contra os Vitality 7-0. Sim, no outro jogo, nomeadamente com os Heretics, ele fica 4-0 de Silas e fica também 6-0 de Thalia. Um jogador que joga 4 jogos numa semana e não morre em nenhum deles, acho que nem é preciso dar justificação porque é que ele está aqui. Não, não. Outro jogador também de SK, e voltando à time do Big, está o Hexakick. Sim. Ambos os jogadores, o Certos e o Hexakick, foram MVPs, nomeadamente o Certos contra os Heretics e o Hexakick contra os Vitality, completamente merecido. No jogo contra os Heretics, 3-0. No segundo jogo, 5-4. Esse jogo foi um bocado desapontante. O jogo contra os Heretics, vamos ser honestos, não foi grande Sim, coisa. sim. Ele fez o trabalho dele, que era não fidar o Jack Spectre. Mas depois entra para os Vitality. 6-2 contra o Neon e Kaiser, que são uma dos melhores bot lanes, a meu ver. E depois de Draven, tendo sido picado a Azeri, que parecia que era a comfort pick dele, jogou nos outros jogos todos. Faz-me aquele jogo absurdo, 3-0-9. Tem de ser destacado. Foi um jogador incrível e acho que quer o Certos, quer o aqui que foram as duas peças que conseguiram trazer os SK agora aos playoffs. Além disso, também o Hansama foi completamente determinante nos jogos. Verdade seja dita, foi considerado o Broken Blade MVP acima dele. Honestamente, acho que podia ter ido para qualquer um deles. No primeiro jogo de Miss Fortune ADC, que agora Miss Fortune já quase em ADC, mais suporte que outra coisa, ele aparece-me aqui e fica 10-1. No segundo jogo, vai vários. Tem um jogo mais mediano. O standard do segundo jogo diria que foi mais o Yike, mas mesmo assim 4-0, fica perfect game. Nada a apontar. O terceiro jogo dele deixa algo a desejar. Assim de Calista, um 4. Não é o melhor, mas também vamos ser honestos, os G2 ninguém jogou bem este jogo. Por isso eu acho que a culpa não é dele, mas sim da maneira como eles jogaram com a equipa. E depois o quarto jogo, foi como referimos na análise, ele foi o melhor jogador da equipa ao lado do Broken Blade. 11-2-10 de Sivir. Ainda para mais, quando tinha o Caps e o Mickey, parecia que estavam a tentar dar throw ao jogo. Uhum. Tem de ser destacado. Acho que jogou extremamente bem e foi fundamental para trazer a vitória para a equipa. Por fim, olhando para o lado de suporte, mais um membro dos G2, o Mickey. Sim. Verdade seja dito, eu disse que ele teve a trollar, mas isso é um Mickey no seu melhor, né? Acho que nem podemos culpar. Mas, tirando se calhar o Game 4 e mesmo um bocadinho Game 3, acho que foi o melhor suporte que temos esta semana. Não que os outros tenham jogado mal, eu acho que, principalmente as equipas que venceram, não houve um suporte que jogasse mal. Mas, por exemplo, o DOS fez o que tinha a fazer, não foi assim muito mais longe. Sim. O Kaiser estava apagado. O Hillisang jogou bem, efetivamente. Só que para o nível que estou à espera dele, acho que podia ter feito algo mais, sendo honesto. O Mersa também, pronto, está bastante apagado. Por isso eu acho que aqui tem de ser o Mickey. O Mickey também se calhar um bocado de vantagem porque fez mais jogos que os outros. Mas no primeiro jogo de Nautilus 0-2, 11, só morrer duas vezes para o Mickey já é bastante bom. Sim. Normalmente costuma ser o contrário, costuma ser 0-11-2, mas pronto. Conseguiu ser bastante efetivo e trouxe bastante ajuda ao Hansam, ainda por cima jogar Nautilus com uma Miss Fortune. Sim. No segundo jogo, outra vez no Heimerdinger, e acho que ele aqui mostrou mais uma vez porque é que Heimerdinger tem de estar ou na outra equipa ou O banido. Instaban. De tal maneira que os Koi no jogo a seguir picam o Heimerdinger. Sim. Uh, E Foi ganham. instrumental. E ganham! É isso. Foi instrumental. Nesse jogo, um bocado mais complicado. Já no Nautilus acaba por perder os G2, mas esse jogo foi difícil para toda a equipe. Sim. Por fim, de Karma. Já uma pick não propriamente estranha, mas também esta Karma que os G2 pode ir para qualquer sítio. Só não vai para jungle. 0818 não é mau, participa na grande maioria das kills.
Este jogo foi como tínhamos dito, quer da parte dele, quer do Caps, um bocado mais apagado, mas mesmo assim, principalmente no Game 1, Game 2, foi fundamental para conseguir assegurar o spot nas Grand Finals dos G2. Uhum. E esta foi a nossa análise da Team of the Week. O post deve estar daqui a, se calhar, 1, 2 horitas no Instagram, Sim, podem verificar. quando sair o podcast já vai estar disponível no Pois Instagram. é, sim. Quando este episódio sair, há um momento de gravação, não está disponível ainda, mas quando sair o episódio, Sim, de certeza que já está pronto. sim, 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 sim. Agora, acho que antes de terminar, tínhamos a falar antes, uma possível alteração na equipa dos Excel, Sim. que acho que pode ser interessante falar. Aquilo que se tem dito é que, e está praticamente confirmado, é que o Targamas foi substituído pelo Limit a suporte nos Excel. Supostamente houve vários problemas, somente na parte da comunicação. O Limit neste momento teve até dezembro a jogar nos BDS, né? Sim, O suporte do Xmati. Também podem conhecê-lo pelo seu stint nos SK e no Schalke. Portanto, é um jogador já conhecido, é um quick fix, digamos. Ele não jogou mais nenhum oficial desde a sua saída dos BDS. sim. Mas lá foi um quick fix, foi pôr um band-aid no problema do Targamas e ver o que acontece no próximo split. É Eu não assim, tenho muito a dizer sobre isso. Supostamente o problema é que o Targamas não falava nada e, portanto, quando os gajos queriam começar a fazer plays, não avançava nada e depois parecia um bocadinho tóxico. É o facto de ele simplesmente estar calado. sim, sim. Pronto. Isso é o seguinte, eis o que fico mais na dúvida, certo? Até que Uhum. ponto achas que esta é a mudança necessária? E digo isto porque vimos na season passada, tudo bem que o Brasil não tiveram a melhor época de sempre, Sim, mas os G2, uma equipa que são, e os jogadores que são algo notórios por serem barulhentos, digamos assim, sim. temos nomeadamente o Jankos, principalmente, mas mesmo o Broken Blade, o Caps e o Flacket também, agora já está outra vez na Team Heretics, até aí Sim, que sim. é Team Heretics espanhola. Ahm, Achas que o problema foi tanto isso? Porque um side tão comunicativo, tão vibrante como os jogadores conseguiu, até de maneira pessoalmente acho boa, integrar o Targamas? Achas que é correto mandá-lo embora tão rápido? Não lhe dar uma segunda oportunidade, digamos É assim? assim, vai ser sempre estranho. É daquelas coisas, quando és os Excel, tu vais ter obrigatoriamente de atirar alguém under the bus. Portanto, supostamente aquilo que foi dito é que o. Acho que isso já está oficial, até que o coach, o Young Buck, foi. Ainda não está oficial, mas supostamente é o que está a dizer. É que o coach, o Young Buck, supostamente já vai ir embora. Sim, Que por si só é estranho, né? O Young Buck é um coach veterano, a definição de veterano até. Já ganhou praticamente tudo o que havia de ganhar. sim, Uh, e agora, vou mandá-lo embora ao fim de um split em que tiveram 2 meses. É um bocadinho prematuro, diria. Muito honestamente, eu acho que eu percebo o porquê de mandarem o Targamas embora, porque se vais ter o VFO, que já vai ser a rainha do melodrama, tu não podes ter outro que não vá ajudar. claro, Tanto que até algo que o Mickey disse é que, que é preciso empurrar o Patrick para a frente. O Patrick sozinho não faz grande coisa e o Targamas é o pior para isso. Ponto. Porque tanto nós vimos o ano passado, sempre que o Flak é um jogador completamente diferente do Patrick. O Flak ou tinha jogos em que era para carregar, como vimos muito no Spring Split, na Lower Bracket Run, que os G2 fizeram, sim, em que vejo o Flak a ir de forma bruta para a frente, ou então vejo jogos em que ele está a jogar de Serafim, em que é só relaxar. claro, E portanto, eu percebo o porquê de mandar embora o Targa, mas era preciso responsabilizar alguém. Se vai ser uma escolha certa ou não, só o tempo pode dizer. Mas aparece uma opção. Assim, eu mandar o Targa mais embora, por mim, não é a pior opção de todas.
Eu só Sim. acho estranho é irem buscar o Limit. Epá, Limit a sério? Não havia mais ninguém? Sim, Quer é dizer, efetivamente uma escolha estranha, tenho de admitir. não há nenhum suporte IRL decente, não há nenhum suporte que tenha jogado na LCS, mais ou menos, que esteja interessado a vir para a Europa. Ninguém, a sério. Portanto, lá está, o Limit nunca foi um jogador que me impressionou. Sim, E os resultados também falam um bocadinho por si mesmo. É o melhor resultado que ele teve na história dele. O melhor resultado na LEC foi quarto sim, por parte na, do na, Schalke. na altura do Schalke, em que o Schalke fez aquela run um, Algo para os milagroso até. playoffs. Diz? Algo milagroso até, acabam por ganhar 3-0 Sim, aos sim. Fnatic na altura. Sim, e depois foram parar o último. É, E, também teve essa piada. pois, isso é que é algo engraçado, verdade seja dita. Sim, sim. E portanto, lá está. Para mim, eu só acho muito estranho a escolha do Limit, mas pode ser que corra bem. Pá, não tenho Sim. muito a dizer quanto a isso. Quanto a isso, eis a pergunta que te faço. Hum. O limite também acho um bocado duvidoso, acho uma escolha estranha. O Targamas, achas que ele vai ter lugar em outra equipa da LEC? Ou achas que ele, se calhar, a semelhança do Flakked vai ser relegado para uma IRL? Provavelmente vai para uma IRL outra vez, sim. Não, não, se nem os Excel ficaram em último, os apanham, isso é um lucro muito mau. E muito honestamente, a não ser que os Vitality queiram reformular 100% a botlane deles, que eu não culpo, até porque supostamente já foi tirado o nome do Flacked para a próxima AD Carry dos Vitality. Sim, Um, e que queiram fazer Flacked a Targamas outra vez. sim, Eu não vejo os Vitality irem buscar o Targamas nem ninguém na LEC. Até porque nas equipas mais fracas, com Astralis, BDS, etc., os aspectos mais consistentes têm sido a bot lane. sim. Portanto, acho que simplesmente não é. Acho que o Targamas, infelizmente, não vai ter nenhuma opção para ficar na LEC, vai ter de ir para uma IRL. A questão é que neste momento estamos a meio do split e neste momento provavelmente nenhuma IRL o vai aceitar. Sim, também acho que não. A não Mas, ser, a não ser que seja uma equipa tão fraca, e nesse caso não vejo porque é que ele haveria de entrar. eis uma maluquice que vou propor. Ok? Propõe então. Houve uma equipa aqui que eu queria que desse melhor performance que não deu. Hum. Os Heretics. Não Para o lugar tiveram do uma Mersa. run propriamente má. O Mercer também não foi um jogador mau, digamos. Mas acho que toda a gente dizia que o Mercer era o pior suporte da liga, portanto. Para além disso, vamos pensar no seguinte: quem é que os Heretics neste momento têm na IRL como ADC? Flacker. Jack Spectre não é mau jogador. De Pronto, todo. começa a cope. Jack Spectre não é mau jogador. De todo. Eu acho Tá, que ele até jogou bastante bem. eu acho que estás a fumar demasiado copium. No entanto, o Flakked tem sido, sem sombra de dúvida, o melhor jogador naquela liga. Até era capaz de dizer dos melhores jogadores das IRLs, de todas as IRLs. Provável, sim. E ele tem estado numa run algo maluco. Eu Em acho que ele nenhuma, foi em nenhuma MVP das. 7 vezes. Exato, em nenhuma das principais IRLs há alguém com tantos MVPs. Sim, Uh, e acho que foi, se não me engano, tinha sido 7 em 11 jogos. Deixa eu confirmar. Tem aqui, ele foi 7 vezes MVP, sendo que o Em jogador 12 jogos. abaixo, em 12 jogos, sendo que o jogador abaixo foi Sim, só sim. 5 vezes. E é da outra equipa, é o top laner dos Fnatic TQ. Exatamente. O jogador mais próximo dos Heretics foi o Zyru, que foi Uhum. 2 vezes MVP. Sim, O Flak é tentado numa Masterclass. sim, completamente. E aqui, quem seria melhor para trocar, digamos, o pior jogador da equipa deles, o Mersa, do que trazer um jogador que tem estado a jogar muito bem, tal como o antigo parceiro dele, com quem jogou muito bem. Isso é um bocadinho copium, É diria. um bocado, no entanto, eu quero os Heretics a ganhar. Eu quero que os Heretics ganhem um split. E eu E, gostava e- muito de ver esta equipa ir a MSI.
E eu sei que também gostas muito do Flacca, portanto. O Flacked é um jogador muito engraçado, adoro vê-lo a jogar. Portanto, lá está, eu percebo a tua ideia. Ahm, não posso dizer que seja uma má ideia, não é? A questão é que, do ponto de vista do management dos Heretics, que tem conta com o problema deles neste momento tem sido comunicação, tenho certeza que acrescentar um jogador que não fala de toda é uma boa opção. Sim, Pá, percebo isso, mas por um lado, estás a... o Mercer e o Jack Spectre, do pouco que eu tenho visto, falam mais que o Targamas, sim. verdade seja dita, mas menos que o Flacked. E eu acho que Tá o bem. Flacked estar lá compensa a ausência mental, digamos assim, do Targamas, de maneira que, por favor, isto é o meu pedido à equipa, Heretics Management, quem quer que seja que ouça isto, por favor, façam isto acontecer que eu fico muito contente. Sim. E é daquelas coisas. Eu acho que é um bocadinho otimista achar que agora do Winter para Spring vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Se for acontecer, eu acho que vai ser entre Spring e Summer, em que tens aquele mês da MSI. Sim, Portanto, se os Heretics não chegarem lá, que sejamos honestos, muito provavelmente não chegam. Ahm, portanto, tem tempo para pensar nisso, até porque nessa altura já vai ter acabado a Superliga. claro. Portanto, pode-se ver se os Heretics efetivamente ganham aquilo e se o Flacked efetivamente pode ser promovido. É assim, olhando para aquela equipa, acho que muito obviamente o Flacked é de longe o melhor jogador, mas tipo, nem sequer é perto. Claro que não, 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 não. E por acaso é uma coisa muito positiva a ver, porque se é uma coisa que às vezes acontece quando os jogadores vão uma season para a LEC e depois vão para baixo, uma coisa que às vezes acontece é que não se está propriamente à espera que o jogador em si tenha. Às vezes fica abaixo em termos de motivação, fica um bocadinho mais triste, menos, ficam piores, vá, a Sim. irem para IRLs. E uma coisa que eu não posso queixar é que o Flacca neste momento está a dar completamente smurf naquela liga. Sim, o Flacked claramente é estranho porque de certa forma eu percebo quem dizia que ele não está pronto para a LEC, mas também parece que não está tão abaixo, digamos assim, para estar numa IRL. Sim, Está numa posição bastante estranha. No entanto, eu acho que se há algum sítio e se há algum jogador que consegue trazer o melhor dele, é não só o Targamas, mas também de certa forma o Jankos. sim. Por isso que eu acho que o facto dele permanecer nos Los Heretics, que é a equipa IRL dos Heretics, é bastante positivo. Ah, e claro, não que seja necessário trocar o Jack Spectre. Nós, no nosso primeiro episódio, referimos que se o Jack Spectre corresse mal, até logo, foi muito bom, foi muito prazer. Vem Flacked, não deu completo flop, mas verdade seja dita, a maior parte das wins desta equipa veio da zona de cima do mapa. Uhum. Por isso, acho que podia ser algo interessante. Será que vai acontecer? Provavelmente não. Fazia-me feliz bastante. Isso eu não duvido. Só o tempo dirá. Sim. E seja como for, o Targamas acho que se calhar só não está pronto. Pelo menos, se calhar, precisa de uma equipa perfeita para ele. Acho que é um jogador que tens de fazer a equipa à volta dele, não metê-lo numa equipa já existente e esperar que tudo corra bem. Sim. Contudo, eu acho que ele é um bom jogador e tem capacidade. Estou ansioso para ver para onde é que o vento o levará, digamos assim. Exato. Com isto, a não ser que tinhas mais algo a adicionar, Não? então, mais uma vez obrigado por terem assistido mais um episódio de podcast. Já sabem onde podem encontrar todo o nosso conteúdo. Linktree, Instagram, Twitter, já sabem como é que é. Como se calhar ou como tínhamos referido, quando este episódio estiver live, já vamos ter a nossa edição da equipa da semana. Tudo bem que já a Sim. ouviram aqui pela primeira vez. De resto, acompanhem. Para a próxima semana vamos referir o quanto eu estou à frente nas nossas previsões e o quão fácil foi a vitória dos G2 na final. Uhum. Mas com isto, cá estaremos para a semana. Vamos analisar